Bora conversar com a Mônica Bergamo, que hoje fala sobre o julgamento que será retomado pelo Supremo Tribunal Federal para acabar com o privilégio de militares na justiça. E é sempre um assunto espinhoso, né, Mônica? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia a todos. Pois é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, retomou o julgamento dessa ação que questiona a lei que determina que integrantes das Forças Armadas sejam julgados exclusivamente pela Justiça Militar quando são acusados de crimes contra civis em ações que são consideradas militares, Sheila. Entre essas ações está, por exemplo, a atuação em defesa civil, eles são muitas vezes, né, os militares são convocados para atuarem na defesa civil, na segurança das eleições ou em operações de garantia da lei e da ordem. Essa lei, essa regra, Sheila, que dá esse privilégio, né, para os militares, ela mobilizou muito as Forças Armadas, né, em determinado momento. Elas percorreram gabinetes do Supremo, né, para tentar manter a lei do jeito que está quando ela começou, quando a Procuradoria-Geral da República entrou no Supremo contra a sua vigência, né? Ministros do Tribunal, do Supremo, com quem eu conversei, se recordam que os militares foram liderados em algumas dessas visitas pelo general Braga Neto, que é o general que foi ministro do Jair Bolsonaro. Se nas palavras de um dos ministros, eles desfilavam na corte de bota e uniforme, né, para tentar garantir esse privilégio. Então, o Ricardo Lewandowski votou contra os militares, ou seja, contra a constitucionalidade dessa lei, né, com o voto dele, esse placar está em 3-2, porque já tinham votado a favor os ministros Marco Aurélio Mello, que se aposentou, né, o Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes. O Edson Fachin votou contra, agora com o Lewandowski ficou 3-2. Há uma expectativa aí, porque até o fim do julgamento, tanto Barroso quanto Alexandre de Moraes podem rever seu voto. O Marco Aurélio Mello, não. Falta ainda votar a Rosa Weber, que, segundo eu apurei, tende a votar contra a lei. Carmen Lúcia, que tende a votar contra a lei. Faltam ainda vários magistrados, então esse placar pode ser perfeitamente invertido. O que diz o Lewandowski no voto dele, Sheila? Ele diz que as regras, que agora são questionadas, criam um foro privilegiado para os militares. Esse foro violaria o princípio da isonomia e do devido processo legal. Por exemplo, se eles vão participar de uma operação qualquer para resguardar a segurança pública, né, os integrantes das Forças Armadas, em qualquer incidente, em qualquer acidente, em qualquer controvérsia, seriam julgados pela Justiça Militar, enquanto as PMs e os policiais civis estariam sob a jurisdição da Justiça Comum. Quer dizer, por que um vai para um tribunal e o outro vai para outro? Porque um vai ser julgado por seus próprios pares, enquanto PMs e policiais civis vão ser julgados pela justiça que representa toda a sociedade. Quer dizer, o que diz o Lewandowski? Que a norma questionada cria uma espécie de hipótese de foro por prerrogativa de função, que é o foro privilegiado. Diz ele que a Suprema Corte já decidiu que só o texto constitucional, só a Constituição, pode dizer quais são os agentes públicos que gozam de tal privilégio, né? Então, entre eles não estariam os militares. Portanto, uma lei polêmica, bem polêmica, ela foi, teve em diversos governos, em diversas situações, foram sendo inseridos dispositivos nela, mas acabou, no governo Michel Temer, foi bem explícita algumas regras que deram esse privilégio aos militares, agora um privilégio questionado no Supremo e sendo retomado com esse voto bem contundente do ministro Ricardo Lewandowski contra esse foro especial, Sheila.